E a dificuldade fez nós buscar ao Senhor. E logo que nós nos convertemos, nós gostaríamos muito de regularizar a nossa situação. Se tem algum casal aqui que precisa ainda regularizar a sua, vai servir para você. Esse testemunho é lindo. Porém, na época, para se casar, eu trouxe aqui até para mostrar para vocês o que Deus faz. Para se casar na época era R$222. R$222. E passou-se a custar R$630. Então, como nós não podíamos pagar 222, pior 630. Mas nós estávamos orando: Deus, eu quero regularizar a minha situação. Deus, eu não sei como, mas o Senhor sabe. Senhor, para o Senhor nada é impossível. Orando a Deus. Foi aí quando surgiu um novo Código Civil para aqueles que tinham baixa renda. Hoje não se paga mais para casar, né? E aí, queridos, foi uma preparação de Deus. E por que foi uma preparação de Deus? Porque Deus preparou o nosso casamento. Eu estou aqui com o jornal. Nós saímos no jornal. O nosso casamento entrou para o Guinness Book, livro dos recordes. Está aqui, eu vou mostrar para vocês. Porque nós casamos no estádio do Ibirapuera, perante 10 mil pessoas. E por que foi para o Guinness Book? Porque casou-se ali quase 1.500 casais de uma só vez. E Deus preparou isso. Olha que lindo. E está aqui no jornal, porque os meus filhos, que hoje já são casados, a qual nos deu uma neta, estava em nossos braços. E na hora do sim, nós fomos se beijar. O fotógrafo fotografou nós, né? Foi 3 situações. Foi um casal que estava junto há 60 anos. Foi uma mulher que estava grávida e rompeu a bolsa e queriam levá-la para o hospital. Ela disse: só vou depois que casar. Então ela assinou e foi ganhar neném. E nós, com os nossos filhos gêmeos no braço. Está aqui o jornal, ó. Está aqui o jornal, né? Que foi nossas testemunhas. Então foi isso que Deus fez na nossa vida, irmãos. Glória. Pastora, você quer passar para um ver aí, né? Está bem velhinho, irmãos. Está até amarelo, mas se você quiser ver, né? Nós estamos aqui, ó. Eu estava jovem, eu tinha cabelo. Glória a Deus. Pode passar para os irmãos ver. Amém? Glória a Deus por isso. Então, para darmos aqui início, eu vou pegar um negócio aqui, né? Pessoal da mídia, não é? Vou pegar um negócio que eu preparei. Eu não sei para qual casal. Tô indo pegar. Não é sapato. Grande desafio. O último lá na parede, consegue ler? O que está escrito? Fala bem alto. Muito bem. Dentro dessa caixa tem um grande desafio que um casal aqui vai vir aqui à frente. Dentro da caixa está escrito um grande desafio que é para se fazer aqui para todo mundo ver. Você quer aprender? Você quer dar risada? Quer? Você está no lugar certo. Isso é um tempo de qualidade, queridos. Verdade. Isso é um tempo de qualidade.
Isso é investimento no seu relacionamento. Com certeza, ao término, não sei se pela palestra ou pela comida, você vai dizer, valeu muito a pena. Não sei qual dos dois, ou os dois talvez. Né? Então, um de vocês vai cumprir aqui o grande desafio. Amém? Vamos lá, vamos abrir o texto que me foi dado. Glória a Deus. Eu trouxe aqui o meu laser, irmãos. Pode colocar aí, por favor, o primeiro. Está ajeitando, né? Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 4, verso 12. É o texto que o pastor nos passou. Glória a Deus. O meu controle, queridos, ele tem um chip aqui, tipo você engata no computador e eu mesmo troco o slide, mas como está lá e não dá, então ela vai me ajudar muito. Eu vou ficar passa, essa aí passou, mas vai dar tudo certo, né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Quem tem aqui, tem alguém aqui que tem 40 anos de casado? Tem? Não. Tem alguém aqui que tem 30 anos de casado? Dá um sinal, não. Pastor, glória a Deus, obreiro. 45, glória a Deus. Louvado seja Deus. Quem tem mais fé dos dois para aguentar o outro? Os dois. Aí, ó. A mulher sabe, fica em casa. Né? 42. Quem está na casa dos 30 anos aí de casado? Dá um sinal com a mão. Muito bom. Dos 20. Poucas pessoas. 15. 10. Quem tem menos que 5 anos de casado? Tem um casal lá, tem um casal aqui, né? Então eu lua de mel ainda, né? Graças a Deus por isso. Vamos lá, jantar de casais. Vocês conseguem enxergar daí? Apaga a luz ali, ó. Não? Tá ruim? Pode apagar a luz daqui, ó, se quiser. Tá bom? Bênção de Deus. Jantar de casais. O tema é: se alguém prevalecer contra um, os dois resistirão. Vamos ler todo mundo junto na contagem de 3? 1, 2, 3. Se alguém prevalecer contra um, os dois resistirão. E o cordão de 3 obras não se quebra tão depressa. Amém. Glória a Deus. O companheirismo tem muitas vantagens, pois Deus nos criou para vivermos isolados, não vivermos isolados um dos outros. Todos nós precisamos do amor, da ajuda e do apoio de amigos e também familiares. Mesmo assim, tudo isso é insuficiente sem a comunhão diária com Deus Pai. Esse texto, eu acabei de ler a explicação dele, e aplicando para casais, pode passar, por favor, próximo slide. Está aqui o primeiro slide, e aqui está o homem e a mulher. Uma dobra do cordão, segunda dobra do cordão, e a terceira dobra desse cordão. Deus precisa estar acima do casamento, para que ele possa resistir, para que ele possa suportar as dificuldades da vida. Um cordão se rompe fácil. O cordão de 2 dobras é mais difícil de se romper. E o casal, estando alicerçado em Deus, se forma um cordão de 3 dobras, como nós acabamos de ler no texto. Esse é muito difícil de se quebrar, e não se quebra tão depressa. Então nós precisamos a cada dia, não importa se você tem 1 ano de casado, se você tem 10, se você tem 30, 40 ou 50,
O seu casamento precisa estar alicerçado em Deus todos os dias. Nós já passamos tudo que tinha que passar. Pastor, nós já temos toda a experiência. Não, nós precisamos continuar buscando em Deus. Sábado passado, eu e minha esposa estávamos em uma palestra, sentado assim como vocês, aprendendo algumas coisas mais, relembrando outras que nós esquecemos, para aplicar em nosso relacionamento. Então, quando tiver esse tipo de trabalho, não perca de jeito nenhum, porque você vai estar alicerçando o seu casamento em Deus. Amém? Amém. Pode passar, por favor. E aí, eu peguei algumas estatísticas interessantes, tá? As estatísticas eu vou passar rapidamente e a gente entra no conteúdo que Deus nos direcionou. Estatística e dados do IBGE. Brasileiros estão se casando cada vez menos e se divorciando cada vez mais. Taxa média de divórcio no mundo, 1,8%. Taxa de divórcio no Brasil, 2,8%. Homens aos 44 anos e mulheres aos 31 anos aproximadamente são os que mais separam no Brasil. O Brasil é campeão em separação, em divórcio. Então a estatística de 2024, já deve ter aumentado, porque cada dia que passa as pessoas se casam menos e se divorciam mais. Hoje as pessoas já casam falando: se não der certo eu separo. O próprio noivo e a noiva já casa falando isso, Misericórdia. Pode passar o próximo, por favor. Maiores causas de divórcio no Brasil e no mundo. E aí temos aqui 8. E aí você já vai poder identificar o que falta no seu casamento, o que precisa melhorar no seu casamento. Então essas são as maiores causas de divórcio no Brasil e em todo o mundo. Primeiro, falta de comunicação. Complicado. Financeiro. Muitas crises, muitas brigas, até o ponto do divórcio. Infidelidade. Falta de perdão. Vícios. Falta de sexo. Falta de respeito. E falta de gentileza. Coisas que talvez no início tinha e com o passar dos anos foi se perdendo e precisa ser retomado novamente. Se o seu problema é falta de comunicação, precisa ter mais diálogo. O meu filho mais velho falou uma mensagem alguns meses atrás que eu não esqueci mais: conversas difíceis se faz necessário. Olha para o seu cônjuge e fala: conversa difícil se faz necessário. Tem que ter. Senão como o outro vai saber, Como o outro vai identificar talvez o seu erro ou a sua falha? Financeiro. Meu Deus, isso tem sido motivo de muitas crises no casamento. A parte financeira. Por quê? Talvez falta uma planilha de gasto, talvez falta um dizer para o outro como está as suas dívidas. Precisa de tudo isso. Lá na frente você vai entender, porque o que eu tenho para falar enquadra tudo isso daqui. Infidelidade. Hoje tem sido demais. E não se escandalize. Aonde tem um agrupamento de pessoas é onde mais acontece a infidelidade. Primeiro lugar, quem sabe qual é? Onde é? Nas empresas. E segundo lugar, sabe onde é? Escandaliza não, nas igrejas. Eu falo igrejas de um modo geral, tá bom? Todas. Até budismo, espiritismo, hinduísmo, tudo. E aí segue uma sequência. Infidelidade. Falta de perdão. O que é mais difícil? Pedir perdão ou perdoar de todo o coração? O que você acha mais difícil?
Vamos aprender sobre isso também. Você procedendo primeiramente, o que isso acontece com você e consequentemente com o seu cônjuge. Vício, né? Não é o caso de quem serve a Deus, que geralmente não tem vício. Porém, essa semana alguém me procurou, que é de uma igreja próximo da nossa aqui, próximo de vocês também. Não vou falar por ética, né? Uma igreja grande, conceituada, ele congrega lá. Porém, a esposa está pegada ao vício, eles estão por se separar. Então isso também causa muito divórcio. Falta de sexo também é uma coisa que não pode faltar. Já eu vou falar o porquê e o que isso significa também. Falta de respeito, não respeitam mais. Se os filhos não obedecem, não respeitam mais os pais, né? Consequentemente, acontece às vezes entre o casal e os filhos reagem da mesma forma, e aí vai virando uma coisa normal que não é normal. Então é assim, rapidamente, você fala com alguém da rua, por exemplo, quando você está lá no auge de uma discussão, não sei o que, você tal, você deixa a toalha molhada toda vez em cima da cama, você vê as coisas para fazer, não faz, você é muito folgado, você que é uma folgada. Você fala assim com alguém que está passando lá na rua que você nunca viu? E por que você fala com o seu cônjuge? Então isso também é uma falta de respeito e falta de gentileza, porque quando namora, sábado passado nós íamos para também um jantar de casais, e aí eu pensei assim, Bruno, se eu estivesse namorando, né? Porque ela realmente me ama, porque quando ela me conheceu, nem uma bicicleta eu tinha, né? Aí eu pensei assim, se eu estivesse namorando, eu ia limpar o carro, deixar brilhando, para levar ela. E por que agora, depois de 26 anos, eu não posso fazer isso? Falei, vou lavar o carro. E estava uma correria, ela disse, não, lava o carro depois, só que eu já tinha pensado em tudo, para né? Aí eu falei para ela, não, se eu fosse namorar com você, sair para namorar, eu ia fazer isso, por que agora eu não posso fazer depois de 26 anos de casado? Então a gente precisa ter gentileza. E aí eu vou contar uma coisa para vocês darem um pouquinho de risada. Antes de nós ir para um jantar de casais, nós fomos no mercado. Aí eu peguei, abri a porta do carro e dei a mão para ela. Aí ela falou, só porque vai para o jantar de casal. Adivinhou? São coisas que vai passando, irmãos, que a gente vai deixando. Vai, vamos lá, fecha aí. Né? Não tem geladeira na sua casa, não. São coisas que vai passando, irmãos. E essas coisas são fundamentais para que não haja um divórcio no nosso relacionamento. Pode passar, por favor? Casamento, o que é? Portanto, deixará o homem a seu pai, a sua mãe, unir-se a sua mulher, e serão uma só carne. Gênesis 2:24. E aí eu vou confessar uma coisa para vocês. Olha essa imagem. Aí eu e minha nora, meu filho, estávamos preparando os slides. Aí eu falei assim, vamos pegar na rede social da Igreja Batista o rosto do pastor, o rosto da pastora, e vamos colocar aqui. Aí eles gostam da bagunça. Aí eu procurei, colocou, aí estava difícil de encaixar ali, porque aí colocava o pastor, mas aí aparecia o cabelo, o pastor não tem mais cabelo. Colocava a pastora, e aí aparecia uma parte do cabelo loiro, e a pastora tem o cabelo escuro, não dá certo. Aí ele falou, já sei, vamos pegar a foto, vamos colocar na inteligência artificial e pedir para eles montar. Aí colocou a foto, irmãos, aí saiu feio demais, eu não tive coragem. Eu não tive coragem.
Porque o pastor ia falar, isso aí não é eu não. É sério, a inteligência artificial me decepcionou. Faz isso não, senão o pastor me bate, deixa essa aí mesmo. Então casamento é isso, irmão. É se tornar uma só carne. Olha a figura, eles estão em uma só camisa. Ninguém, você bate em você mesmo, você maltrata você mesmo. Não, é uma só carne, isso é casamento. Isso é casamento. Pode passar por gentileza. Perdão. Eita. Olha isso. O primeiro a pedir desculpas é o mais corajoso. E o primeiro a perdoar é o mais forte. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. Só alcança isso se você não deixar o orgulho ser mais forte. Se você superar o orgulho, você se torna mais corajoso ou corajosa, mais forte e mais feliz. Quando eu disse que o que é mais difícil, pedir perdão ou perdoar de todo o coração, porque quem só desculpa não esquece, toda hora está colocando aqui, ó. Mas quem perdoa esquece. Então, se perdoar de todo o coração é mais difícil, então eu prefiro deixar a parte mais difícil para ela. Eu sou o primeiro a pedir perdão. Aprenda a ser assim. Isso não vai te diminuir, não vai te deixar menos homem, nem menos mulher, não vai diminuir sua credibilidade, não vai. O que vai acontecer com isso é uma rasteira do diabo, e ó, beijinho, beijinho, abraço, carinho e tudo isso mais. Então, queridos, esse perdão ele precisa acontecer, e é todo dia quase, sim ou não? Sim. Tem alguém perfeito aqui? Não. Erramos sem perceber, cometemos pecado contra o nosso cônjuge também, assim, de ter um pecado de omissão. Aquilo que é para mim fazer eu não faço, eu peco. E por que não pedir perdão? Precisa-se pedir perdão por qualquer coisa. Não tem problema nenhum. Toda hora você pede perdão. E você queria que ele fizesse e ela fizesse o quê? Brigasse com você?